Olá, gente! Iremos dar continuidade às videoaulas. E na videoaula de hoje eu irei explicar atividades sobre hidrocarbonetos. Eu passei um vídeo sobre os hidrocarbonetos e hoje iremos fazer atividade. Vamos lembrar um pouco sobre a função hidrocarboneto. Lembrando que nós estamos estudando a química orgânica. A química orgânica é a química que tem como carbono o seu principal elemento, né? Então nós temos aqui a função hidrocarboneto, a primeira função orgânica. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Pode ver que só tem carbono e hidrogênio. Não pode ter um oxigênio, não pode ter um nitrogênio, não pode. Só é carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos. Olha aqui, nós temos o metano. O metano é o hidrocarboneto mais simples da química orgânica. É um gás, né? O metano. Mas lá na frente iremos falar sobre ele, né? Um gás que é produzido pela decomposição da matéria orgânica, né? Nós iremos estudar. Então, os hidrocarbonetos, como vocês viram na aula passada, estão classificados em alcanos, alcenos, alcinos. Simples, gente. Isso aqui é simples. Tudo isso resume-se a o tipo de ligação. Olha só, o tipo de ligação. Olha só. É ligação simples, só um traço. Se por acaso eu tiver pelo menos uma dupla, dupla, passa a ser em. Passa a ser em. E em. Se tiver uma tripla, passa a ser Tá vendo? Passa a ser in. Simples. Alcano, ano, ligação simples. Alceno, eno, dupla. Alcino, tripla. Professor, e o que é esse alcadieno? O que é di? Di é duas, né? Di, duas. E, dupla. Duas duplas é quando eu tenho duas ligações duplas. Olha aí, di. Ciclano, que é ciclo, fechado. Ciclo é fechado. Ano, ligação simples. Cicleno, fechado com uma dupla. Foi isso que nós vimos. Vamos lá, vamos à atividade, gente. Vamos à atividade, olha. Primeira questão, ele quer que você classifique o tipo de hidrocarboneto. Lembrando lá, ligação simples, ligação simples. Então aqui é um alcano. Olha uma dupla aqui, uma dupla é o quê? Alceno. Olha uma tripla aqui, gente, olha uma tripla, passa a ser o quê? Uma tripla, alcino. Olha duas duplas, ó, duas duplas, mais de é um alcadieno, ou simplesmente dieno, pode ser chamado só de dieno. Somente ligação simples, ano, alcano. Olha só, somente ligação simples, mas é fechado, ó. Forma um ciclo, ó. Olha só. Então é ciclano. Ciclano. Olha uma dupla, ó. Se tem uma dupla, passa a ser em. Se tem uma dupla, passa a ser em. Então é um alceno, né? Como é fechado, então eu vou ter um cicleno. Cicleno. Gente, esse daqui é o composto mais... um dos principais compostos da química orgânica. Isso aqui é um aromático, olha só. Aqui é um aromático. O que é um aromático? Eu expliquei na aula passada. Quando eu tenho 6 átomos de carbono ligados entre si, 6, tira esse de cima, 6. Claro que tem que ser ligado entre si, porque é fechado. Com alternância de ligação dupla e simples. Vai alternar, ó. Dupla, simples. Dupla, simples. Dupla, simples. Tu alterna. Aqui eu tenho um aromático. O nome desse aromático aqui é benzeno. Quando é apenas um, esse daqui não. Aqui eu tenho outro C. Quando é apenas um, é benzeno. Só o anel aromático, só um é benzeno. O nome dele, né? Então esse daqui é um aromático. Esse daqui é um fechado com ligação simples, ciclano. Aqui eu tenho duas duplas. Se eu tenho duas duplas, eu vou ter eno. Então é um dieno ou um alcadieno.
somente ligação simples, alcano. Esse daqui eu tenho uma dupla, ó. Se toda vez eu tiver uma ligação dupla, eu posso ter várias ligações simples. E tiver apenas uma dupla, só uma passa a ser eno. Então, alceno. Aqui, tripla, alcinus. Alcino. E aqui o aromático, olha, ó, fechado, olha aí, ó. Eu tenho dois aromáticos, ó. Aromáticos, ó. Tenho dois aromáticos. Lembrando que o aromático pode, essas duplas ligações, essas três duplas, ela pode ser representada pelo núcleo, um anel, ó. Pronto. Eu substituo, posso subir. Se por acaso aqui tivesse um anel, não ia ser mais ciclano, não. Seria aromático, se tivesse um anel. Só que não tem um anel. Vou apagar aqui para não confundir. Pronto. Então, essa é a classificação. Quando eu tenho a fórmula estrutural, estrutura, é ótimo. Mas eu posso ter a fórmula molecular. Como é que eu sei com a fórmula molecular? Olha só, também não é difícil, olha. Também não é difícil. Vamos ver o que é que vai acontecer, olha só. A fórmula de um alcano, gente, olha só, de um alcano é CnH2n mais 2. Ou seja, eu tenho quantos carbonos aqui? O que é um alcano? Ligação simples. Eu tenho quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Para mim saber a quantidade de hidrogênio, é o dobro de carbono mais 2. Para mim saber a quantidade de hidrogênio. Por exemplo, quantos hidrogênio tem aqui? O dobro de 6 é 12. Mais 2, da fórmula, mais 2, então 14. Então vai ter 14 hidrogênio. Pode contar que aqui tem 14 hidrogênio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 hidrogênio. Tá vendo? Então, toda vez que eu tiver um alcano, eu tenho essa fórmula. Se por acaso eu quiser colocar uma dupla, eu vou tirar 2 hidrogênios. Vou tirar esse hidrogênio, por exemplo, esse hidrogênio. Para mim, tirar esses 2 hidrogênios para me colocar uma dupla. Que é o que vai acontecer aqui, olha só. Ele simplesmente tirou os 2 hidrogênios que estavam aqui e colocou uma dupla. Ou seja, toda vez que eu tiver uma dupla, eu tiro 2, ó. A fórmula não é o dobro de carbono mais 2. Agora, se eu quiser um alceno, eu vou tirar 2 hidrogênios. Ou seja, tá aqui, ó. Essa fórmula aqui é C6. O dobro de 6 é o quê? 12. O dobro de 6 é 12. Pronto. Tem 12 hidrogênios aqui, ó. A mesma fórmula de um alceno é a mesma de um ciclano fechado. É o mesmo, ó. É o mesmo. Ciclano é o mesmo. E se eu quiser colocar uma tripla? Se eu quiser colocar uma tripla aqui, ó, por acaso, se eu quiser colocar uma tripla, eu vou ter que tirar mais 2 hidrogênios. Mais 2. Ou seja, a fórmula geral vai ficar o dobro de hidrogênio menos 2. Aqui não tem, ó. Ele não colocou aqui menos 2, ó. Então, deixa eu botar aqui, ó. Menos 2. Ó, o dobro menos 2. Opa, pronto. É a fórmula de um alcino. É uma fórmula que eu tenho 2 duplas e que eu tenho um fechado com dupla. Fechado com dupla. É a fórmula. Então, a fórmula consiste em CnH2n mais 2, 2n e 2n menos 2. É porque aqui o rapaz esqueceu aqui de colocar, ó, menos 2. Vamos lá? Vamos praticar? Vamos fazer a atividade para ver como é que vai ficar? Vamos lá. Olha, lembrando que, olha só, eu vou ter isso aqui, ó. Olha só, vou ter... Aqui tem menos 2, ó. Aqui tem menos 2. Menos 2. Pronto, vamos lá? Olha só. Gente, um detalhe é o aromático. O aromático é esse bem daqui, ó, que eu disse para vocês, que é um dos mais importantes aí, ó. É o aromático. A fórmula de um aromático é C6H6, a fórmula de aromático. Ele não faz parte dessas fórmulas aqui, ó. C6H6. O número de carbono é igual ao número de hidrogênio. Aqui, ó. C6H6 é um aromático, ó. Então, aqui é um aromático. Viu? Ó, um aromático. Letra B.
C3, olha, ó. Aí você vai, ó. O dobro de 3 é o quê? 6, o dobro, olha, ó, o dobro, ó. O dobro, só o dobro, ó. Então aqui pode ser um alceno ou um ciclano. No caso, pode ser um alceno ou um ciclano. Eu vou classificar só esses três. Ó, o dobro de 4 é quanto? 8. Também um alceno. Olha aqui, ó. O dobro de 4 é 8, mas aqui tem 10, gente, ó. Tem 10. Ou seja, ele somou mais 2, ó. C4, ó. O dobro de 4 é 8. O dobro de 4 é 8, ó. O dobro de 4 é 8. Só que aqui não tem 8, é 10. Então ele somou mais 2, ó. 8 mais 2, 10. Aí, ó. Mais 2, ó. Então aqui passa a ser um alcano. Alcano. O dobro de 5 é 10. O dobro de 5 é 10. Só que aqui tem 8. Então ele diminuiu 2, ó. Ele diminuiu 2, ó. Alcino. O dobro de 6, 12. Mas aqui tem 14, ó. Então é um alcano. Primeira forma. O dobro de 7, 14. Opa, só o dobro, ó. Alceno. O dobro de 7, 14. Repetiu aqui, ó. Alceno. O dobro de 18, 36. O dobro de 18 é 36. Mas aqui tem 38. Ah, então ele somou mais 2. Se ele somou mais 2, é um alcano. Viu aí? O dobro de 2 é 4. O dobro de 2 é 4. Mas aqui tem 2, ó. Ah, então ele diminuiu 2. Se ele diminuiu 2, é um alcino. Viu? Então é só você olhar. Se é o dobro, se tem o dobro mais 2, ou se tem um dobro menos 2. Tudo depende da quantidade de hidrogênio. Viu, gente? Não é difícil, tá vendo? Basta isso. Terceira questão. Quarta questão, vou ler. Quarta questão. Quarta questão aí é fácil demais. Quarta questão simplesmente é para você, ó. As formas estruturais a seguir representam que tipo de hidrocarboneto. Aqui é o nome dos compostos orgânicos, ó. Os hidrocarbonetos, o nome. Ele já tá dando aqui, ó. Ano, ó. Então, o metano é um alcano. Letra B, hexano, ano. Ano já tá dando alcano. Eno aqui, gente, ele já tá dando eno, ó. Propeno é um alceno. Buteno, ó, eno, ó, já deu eno, alceno. Eno, alceno. Ino, alcino. Ciclo, ano com ciclo. Então vai ser um ciclano. Ciclo hexeno. É um ciclo eno. É um cicleno. Cicleno. Viu, gente? Gente, para a aula não ficar muito extensa, eu vou ficar por aqui e irei gravar uma aula sobre o nome, a nomenclatura dos hidrocarbonetos. O nome, ó, metano, hexano, propeno, o exercício, porque a videoaula eu já passei. O chamado de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Eu já passei. Tá bom, gente? Gente, um abraço forte. Até a nossa próxima aula.